Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então, seguindo com vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de lógica de argumentação. E aí nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui alguns modelos clássicos, algumas das regras que a gente diz que são regras de inferência. E diga-se de passagem, de maneira geral, dentro do estudo da lógica de argumentação, é muito importante. A gente, nas provas de concurso, é que às vezes pode se dar o luxo de conseguir resolver algumas questões sem depender tanto de regras de inferência. Mas sempre há terreno aí para a criatividade dos examinadores. E na boa, dê uma olhadinha, trate com carinho que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Ele não vai ficar assim tão extenso. Eu acho que são alguns modelinhos que, se vocês olharem, nem que seja para já numa reta final, vocês darem uma olhada aí bem próximo da prova, são modelos que, vai por mim, podem fazer diferença caso surjam aí na sua prova. Se liga. Bom, o primeiro deles é esse aqui, olha, é o chamado modus ponens. Se você me perguntar o seguinte, Bruno, você já viu questão de prova em que às vezes o examinador vai pedir o nome clássico do argumento? Já vi questão de prova em que o examinador pede justamente isso. Ele vai, apresenta para você o argumento e pergunta qual que é o nome daquele modelo. É uma coisa bem pontual, é uma questão que, digamos, pode ser bem fora da curva? Sim, mas é o que eu estou falando. É um videozinho que você vai assistir aqui, ele não é assim tão extenso, que por desencargo de consciência, não é para mim, é para você, tá bom? Você está estudando aí, não é para mim não, é para você. Então, para você, por desencargo de consciência, dê uma olhadinha no que a gente entende como sendo o chamado modus ponens. Qual que é a estrutura aí do modus ponens? Aqui, ó. O modelo clássico conhecido como modus ponens traz uma condicional como uma das premissas, e o antecedente dessa condicional como outra premissa. A conclusão será o consequente da condicional. Então aqui a questão é, você tem uma condicional como premissa e uma outra proposição simples como premissa. Só que essa proposição simples aqui não é uma proposição simples qualquer, ela é o antecedente dessa condicional. Bom, sempre que eu tenho então essa estrutura, uma condicional, afirmei o antecedente, afirmo o consequente, eu tenho um modelo que recebe o nome de modus ponens. Então aqui do lado, eu coloquei para vocês um exemplo. Ó. Se corro, então eu não descanso. Aí eu falo que eu corri. Então percebe, eu tenho uma condicional, eu afirmei esse antecedente. O que eu vou concluir? Eu vou concluir o meu consequente, o não descanso. Então, primeiro, eu queria que você tivesse noção que o argumento é válido. Todos esses modelos que eu estou colocando aqui são modelos de argumentos válidos. Eu quero dizer o seguinte, se cai uma questão na sua prova em que o argumento seja, se corro, então eu não descanso. Se corro, então eu não descanso. Corri, logo eu não descansei. O argumento é válido ou inválido? É claro que você pode fazer o teste de validade, seguindo tudo que a gente construiu até agora no curso, gente. Você pode chegar, supor que as premissas são verdadeiras, pode trabalhar com a ideia de que a conclusão é falsa. Tudo que a gente falou até agora, gente, continua sendo válido. Só que aqui, estou te dando a possibilidade a partir de agora, primeiro, de bater o olho no modelo e já de cara saber se ele é válido ou não, e mais do que isso, saber o nome daquele modelo, que é mais difícil que apareça, mas se aparecer, pode ser um puta diferença. Imagina você ir para uma prova sem ter noção do que é esse tal de modus ponens, e aí você pega para resolver a questão e o tal do modus ponens está lá nas alternativas, você não sabe nem o que é isso. Rapidinho a gente mata aqui a fatura, você vai ficar por dentro. Então, todos esses modelos são modelos legítimos, modelos de argumentos válidos. A ideia aqui, então, seria a mesma para essa minha sentença B. Se chove ou não faz frio, então acordo tarde. Choveu ou não fez frio, logo eu acordei tarde. Então tá aqui, ó. Vejam. Chove ou não faz frio? Eu afirmei, tá vendo aqui o que era o meu antecedente? Ó? E aí aqui o que eu estou tentando deixar claro para vocês? Eu tenho aqui uma proposição, não necessariamente ela vai ter que ser uma proposição simples, certo? Essa proposição P que está aqui, ela pode ser até uma composta, como eu trouxe aqui nesse argumento. Mas a ideia é você repetir o quê? Você repetir esse antecedente. Tá vendo que eu coloco aqui, olha, o antecedente dessa condicional como uma outra premissa. Então vejam, chove ou não faz frio. Aqui, olha, choveu ou não fez frio. Eu afirmei aquele antecedente. Então, sempre que eu afirmo o antecedente, eu posso concluir a afirmação do consequente. Eu posso concluir, então, que eu acordei tarde. Certo? Agora, de novo.
Brunão, eu prefiro chegar e fazer sabe o quê? Abre seu coração que eu estou aqui te ouvindo. Não, Brunão, eu prefiro supor que as premissas são verdadeiras, que a conclusão é F, blá, 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 blá. Tá valendo. Vai continuar sendo válido aquilo, tá? Aqui é só você entender a estrutura do modus ponens. Tem uma condicional. Afirmou o antecedente, concluiu a afirmação do consequente, isso sempre vai ser válido. Isso é uma receita de bolo. É uma regra já pronta de um argumento que vai ser válido. Fechado? Passamos por essa? Um detalhe, que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado. Muita gente confunde, às vezes isso vem como pegadinha de prova, tá? Ah, Bruno, sabe qual que foi o argumento que caiu na minha prova? Foi esse aqui, olha. Se P, então Q, e então P. Aí eu te pergunto, Bruno, esse aqui é válido? Não é válido. Esse aqui é o modelo conhecido como modus ponens? Não, esse não é o modelo conhecido como modus ponens. Não, Bruno, mas aí ele afirmou o consequente e concluiu a afirmação do antecedente. Esse é o carimbo do modus ponens? Não, modus ponens é uma regra pronta. Uma condicional, afirmei o antecedente. Não é afirmar o consequente. Eu afirmo o antecedente. E concluo o quê? Concluo o consequente. Fechado? Então, até porque, se a gente fosse testar aqui, por exemplo, validade desse argumento do jeito que a gente está acostumado, cheguei aqui, ó, V, se imaginasse aqui que é da F. Você ia ver, ó, que se essa P aqui fosse falsa, ó, a P sendo falsa e aqui sendo verdadeira, você teria premissas verdadeiras com conclusão falsa sem gerar nenhum tipo de absurdo. Então você iria, por conta própria, poder concluir que isso aqui é um argumento o quê? Isso aqui é um argumento inválido, fechado? Só que, se você já tem a noção do modus ponens, você já sabe que isso aqui é um erro também manjado, que é o cara querer afirmar o consequente e querer concluir o antecedente. Isso vai dar errado. Modus ponens, o carimbo é esse. Afirma o antecedente, concluo o consequente. Ok? Show. O que é o modus tollens? Modus tollens é uma ideia parecida. Só que aí, no modus ponens, a gente afirma o antecedente e conclui a afirmação do consequente. No modus tollens, a gente nega o consequente e conclui a negação do antecedente. É mais isso aqui, gente, claro, tem justificativa em tudo que a gente já foi construindo aqui ao longo do curso. Lembra lá da ideia da contrapositiva? Contrapositiva, se P então Q, que aí a gente fala que a gente vai negar as duas partes, inverter, não tem aquela história? A ideia do modus tollens, você pode pensar como a ideia da contrapositiva. Eu tenho se P então Q. Então digamos o seguinte, se chove, então eu vou à praia. Faz uma equivalência dessa usando contrapositiva. Vamos aproveitar aqui para dar uma revisada. Como que é, Bruno? Deixa eu ver se eu estou bom mesmo. Bora lá. Se chove, então eu vou à praia. Faz uma equivalência dessa, usando a contrapositiva. Se chove, então eu vou à praia, nega as duas, inverte. Ah, Bruno, se não vou à praia, então não chove. Isso. Então é como se você trouxesse para mim o seguinte, olha, se chove, então eu vou à praia. Uma condicional. Aí eu digo o seguinte, olha, eu não vou à praia. Então eu neguei o consequente. Não é a ideia de negar as duas e inverter? O que eu iria concluir? Que eu não vou à praia. Fechado? Então aqui é como se você estivesse vendo, olha, isso aqui como uma contrapositiva. Não o que, então não P. Fechado? Bom, qual que vai ser a lógica, então, do modus tollens? O modus tollens é parecido com o modus ponens. Lembrem-se, na sua prova, é mais difícil de acontecer. Mas não paga para ver, não. E pode acontecer, né? Na sua prova pode acontecer do cara pedir o nome desse modelo. Então, o modus tollens é uma condicional, eu nego o consequente e vou concluir a negação do antecedente. Tem exemplo aqui para vocês, olha. Se Ana é médica, então Carla é enfermeira. Carla não é enfermeira, olha para cá, ó. Se Ana é médica, Carla é enfermeira. Perfeito. Aí eu neguei o meu consequente. Aí o que você, já tendo noção dessa regra, o que você já pode tirar como conclusão sem ninguém ficar te perguntando muito? Pô, peraí, tem lá um se P, então o quê? Como ele negou a segunda, eu já sei que eu posso concluir a negação da primeira, sem ter que ficar fazendo teste de validade, certo? Ah, mas eu prefiro supor... Tá, beleza, você pode supor que as premissas são V, que a conclusão é F, não vai mudar nada no que a gente já aprendeu. Mas aqui é uma questão de, opa, peraí, tem um se P, então o quê? Negou a segunda, então eu já sei que eu posso negar a primeira e apresentar como conclusão. E foi o que eu trouxe aqui.
Se Ana é médica, então Carla é enfermeira. Ah, mas a Carla não é enfermeira. Então, vou concluir que a Ana não é médica, ok? Olha esse modelo que está aqui. Se o gato mia, então o cachorro não voa e o pássaro late. O cachorro voa ou o pássaro não late. O que eu fiz aqui? Vejam, aqui é um modelinho, mas bem elaborado. Olha para cá. O cachorro não voa e o pássaro late. Se você está caindo nessa aula aqui e porventura não passou pela aula de negações, aí você vai dar uma viajada nessa parte, porque aqui agora, lembra que eu falo com vocês sobre lógica de argumentação? Uma questão de lógica de argumentação, o cara tem condição de cobrar tudo que a gente já tinha visto antes desse módulo. Então aqui eu estou te apresentando um modelo clássico, que é o modus tollens, só que ao mesmo tempo eu estou dependendo da sua observação para o fato de que, opa, peraí, o cachorro voa ou o pássaro não late, é a negação aqui, olha, desse consequente. Tá vendo aqui, ó? O cachorro não voa e o pássaro late. Quando eu trago isso aqui para baixo, ó, isso aqui virou a negação. O cachorro voa, o E eu troquei pelo OU, o pássaro late virou o pássaro não late. Então, de maneira geral, o que eu tenho? Eu tenho um se P, trata isso aqui tudo como se fosse um quê? O que está ali embaixo em o cachorro não, desculpa, o cachorro voa, o pássaro não late, é como se fosse o quê? É como se fosse a negação de quê? Então, se eu estou diante de um modus tollens, o que é o modus tollens? Se P, então o quê? Opa, neguei o consequente, eu posso concluir a negação do meu antecedente, de forma rápida. O gato mia, eu posso concluir, então, desse argumento que o gato não mia. Não, é como se fosse, então, a negação de P, certo? Ali, então, de que para não que, é como se eu tivesse feito o quê? A lei de De Morgan, fechado? O cachorro não voa e o pássaro late. Neguei dizendo que o cachorro voa ou que o pássaro não late. Tá guardando, então, a ideia? Modus ponens. Vamos repassar. E aí você vai aprendendo e já vai revisando comigo. Ó, modus ponens. Se P, então, que? P conclui que. Fechado? O que é o modus tollens? Modus tollens é se P, então, que. Não que. E aí eu concluo quem? O não P. Fechado? O que vocês têm que tomar cuidado é um erro aí do modelo conhecido como modus tollens. E que o cara pode colocar como uma pegadinha e apresentar para você como se fosse um modus tollens. Veja se isso aqui, ó, é um modus tollens. Isso aqui é modus tollens? Não. Vocês têm que entender a diferença de um para outro. O modelo conhecido como modus ponens afirma o antecedente e conclui a afirmação do consequente. O modus tollens nega o consequente e conclui a negação do antecedente, certo? Então, no ponens, a gente afirma antecedente, conclui a afirmação do consequente. No tollens, a gente nega o consequente e tira como conclusão a negação do antecedente. Aqui, eles fazem uma pegadinha com a gente, né? Vejam, eu tenho aqui um P, e aí ele quer negar o antecedente. Ah, eu neguei o antecedente, vou negar o consequente. Não, isso que está aqui não é um modus tollens. Seria inclusive um argumento que você, se fosse testar a validade, iria perceber que é um argumento inválido. E, gente, esse que está aqui, sem decoreba. Se eu vir e falo para vocês o seguinte, olha, se fizer frio, então eu vou estudar. Aí eu afirmo que não fez frio. Eu posso concluir necessariamente que eu não tenho que estudar? Não, isso tem a ver com o que a gente viu lá no início do curso com a ideia da condicional. Eu tenho a garantia de que, se fizer frio, então eu vou estudar. Se eu disser o seguinte, olha, fez frio, o que eu concluo? Opa, se fizer frio eu tenho que estudar, fez frio, então eu teria que estudar. Isso é um modus ponens. Se fizer frio, então eu vou estudar. Não estudei, então não fez frio. Isso é um modus tollens. Agora, se fizer frio, então eu vou estudar. Não fez frio, eu tenho que concluir necessariamente que eu não vou estudar? Não. Quando não faz frio, por conta de tudo que a gente já construiu aqui ao longo do curso, eu poderia estudar ou não, certo? Então, esse modelo que está aqui embaixo, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque vira e mexe pinta como pegadinha. Quando o cara quer explorar essa parte, vira e mexe de ser trazido como uma pegadinha. Ah, esse aqui é um modelo conhecido como modus tollens. Negativo. Perfeito? Maravilha. Vamos seguir. Bora para a próxima. Vou apagar isso aqui. Olha esse que está aqui. Bom, aí esse a gente já comentou aqui, né, ao longo do nosso curso, o bom e velho silogismo hipotético. E nessa altura,
Olha aí a intimidade que você já não está com os caras. Nessa altura já virou o bom e velho silogismo hipotético, né? Que é o tradicional aqui, o que eu apelido como o passa-faca. O fim de uma condicional coincidindo com o início da outra. Então a gente já explorou bem isso, mas só para constar aqui, é mais um modelo clássico, é mais uma chamada regra de inferência, é mais um modelo que a gente pode ter uma aplicação de prova do ponto de vista teórico. O cara pode perguntar como que é o nome do negócio. Então só você aprender, corta aqui com ali. Se o cara vier numa questão que peça o nome do argumento, você pode até saber que tem que cortar. Agora, se não souber o nome do cara, não vai adiantar. Então vamos colocar aqui as peças no lugar. A clássica ideia do silogismo hipotético é se P então Q, se Q então R, se P então R. Qual que é a característica, a estrutura de um silogismo hipotético? O modelo conhecido como silogismo hipotético traz duas condicionais como premissas, exatamente do jeito que está apresentando aqui para vocês, ok? Para que seja aplicado o modelo, o consequente de uma dessas condicionais, que eu chamei aqui de condicional 1, deve ser igual ao antecedente da outra. Perfeito, olha. O fim de uma condicional coincidindo com o início da outra. A conclusão será também uma condicional, que terá antecedente igual ao da condicional 1 e consequente igual ao da condicional 2. No popular, a gente transforma isso no corta o fim de uma com o início da outra. Passa a faca. De maneira formal, é sempre essa estrutura que você tem que enxergar para estar diante da possibilidade de aplicação do silogismo hipotético. Então tem exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Olha, se Bárbara é dentista, então Daniel é músico. Se Daniel é músico, então Gabriela é arquiteta. Perfeito. Você vai pegar o fim de um, cortar com o início do outro. Quando o fim de um coincide com o início do outro, você acaba podendo juntar essas duas numa única condicional, que tem antecedente, que é o antecedente da primeira, e consequente, que é consequente da segunda. Então tá aqui, olha. Se Bárbara é dentista, então Gabriela é arquiteta. Fechado? Depois, se acordo cedo e estudo, então eu serei aprovado. Se eu for aprovado, então eu ficarei feliz. Logo, se acordo cedo e estudo, então eu ficarei feliz. Aqui, ó, o fim dessa condicional coincide com o início dessa. Se o fim de uma condicional coincide com o início da outra, eu aperto aquelas duas numa só e tiro uma terceira condicional como conclusão, que tem antecedente igual ao antecedente da primeira, consequente igual ao consequente da segunda. No nosso caso aqui, se acordo cedo e estudo, então eu ficarei feliz. Perfeito? Show de bola!